Eu sou a primeira e única pessoa a colocar a cabeça em um acelerador de partículas. Quando isso aconteceu, ninguém sabia ainda o que acontecia quando alguém era exposto à radiação na forma de um feixe de prótons em movimento. Foi uma experiência horrível. Eu vi um flash que brilhava mais de 1000 sóis. Anatoly Bukovsky é o nome do homem que incrivelmente sobreviveu ao cair em um acelerador de partículas. Para muitos, ele recebeu uma segunda chance de viver neste mundo. Eu sou Ivan Lima, e vocês têm uma noção de como é cair de cabeça em um acelerador de partículas? Pensando bem, vou reformular a minha pergunta. Vocês têm noção do que é um acelerador de partículas? Então vamos lá. Os aceleradores de partículas surgiram em 1920 e são usados principalmente como uma ferramenta de estudos de física. A estrutura contém enormes túneis que podem ter quilômetros de extensão. E é dentro desses túneis que as coisas acontecem. Partículas de prótons ou elétrons são aceleradas até se chocarem com obstáculos ou com outras partículas em movimento. O resultado? Quando o choque acontece, é gerada uma quantidade enorme de energia, permitindo a criação de elementos que antes eram completamente desconhecidas pelo ser humano. Os pósitrons, uma antimatéria dos elétrons, e os quarks, partículas que compõem os prótons e nêutrons, são alguns exemplos de elementos que foram descobertos em experimentos feitos em aceleradores de partículas. Com essas descobertas, essas máquinas se tornam importantes para compreendermos como era a composição inicial do universo e, consequentemente, descobrindo quais são as nossas origens. O LHC, um acelerador de partículas circular, que possui 27 quilômetros de circunferência, foi inaugurado no ano de 2008 e tem uma colisão de prótons a velocidades próximas à da luz. Só para vocês terem uma ideia, esse acelerador de partículas é capaz de criar um ambiente parecido aos instantes iniciais depois do Big Bang. Entenderam mais ou menos a importância desse equipamento? Quando os cientistas praticamente brincam de Deus. É isso. Então, agora acho que posso começar a contar o caso de Anatoly Bukovsky. Ele era um pesquisador que trabalhava no Instituto de Física de Altas Energias em Protvino, na Rússia. Os especialistas do instituto estavam trabalhando num acelerador de partículas soviético, chamado Synchrotron U-70. Esse acelerador foi construído em 1967 e já teve o recorde mundial em energia de feixe na época de sua construção. Inclusive, o U-70 ainda é o maior acelerador de partículas da Rússia. E foi em um fatídico dia do mês de julho de 1978 que o pesadelo de Bukovsky começou. Na época, com 36 anos de idade, Bukovsky fazia seu trabalho, como em qualquer outro dia normal. Porém, uma falha fez com que Bukovsky fosse checar uma peça do equipamento que tinha parado de funcionar. Conforme ele inclinava para ver melhor o equipamento, mais ele colocava a cabeça na parte do acelerador onde passa o feixe de prótons. Infelizmente, o mecanismo de segurança da máquina falhou no momento errado. Bukovsky acreditava que as câmaras que continham o acelerador de partículas estavam seguras e o feixe tivesse sido desligado. No entanto, a máquina foi danificada mais do que os especialistas imaginavam. Os sensores que desligavam o feixe automaticamente falharam. Infelizmente, a máquina ainda estava disparando prótons pesados dentro da câmara a velocidades próximas à velocidade da luz. Mas convenhamos, para quem trabalha nessa área, uma pequena falha pode ser mortal. Na minha opinião, tudo isso aconteceu por causa de irresponsabilidade de quem trabalhava no local.
Bukowski estava debruçado na máquina com a cabeça no caminho do feixe de prótons. E quando menos esperava, ele viu um flash que parecia ser mais brilhante que 1000 sóis. Na hora, ele não sentiu dor alguma, mas o estrago foi grande. O feixe que atingiu Bukowski entrou na parte de trás de sua cabeça com uma potência de 2000 grays e saiu pela parte da frente com cerca de 3000 grays. Para quem não sabe, um gray é igual à absorção de um joule de energia por 1 quilograma de matéria. Em outras palavras, é a medida de energia absorvida de radiações que geralmente é usada para raio-x. Para vocês terem uma melhor referência, teoricamente a absorção de 5 grays geralmente mata uma pessoa em cerca de 14 dias. Mas o que aconteceu com Bukowski foi inédito. Até então, ninguém na história da humanidade tinha experimentado o golpe na cabeça de um feixe de prótons se movendo à velocidade da luz. O feixe de prótons entrou pela parte de trás da cabeça e saiu próximo do nariz. Como eu citei, Bukowski disse que não sentiu dores na hora, mas os efeitos após o acidente foram assustadores. A parte esquerda do rosto do cientista ficou muito inchada, o que o deixou praticamente irreconhecível. A área onde o feixe entrava na parte de trás da cabeça perdeu todo o cabelo. O local onde o raio saiu perto do nariz também ficou com marcas de queimadura. Depois que outros cientistas perceberam o que havia acontecido, Bukowski foi rapidamente levado para o hospital mais próximo. Mas e aí? Você acha que com esse acidente a morte de Bukowski era certa? Mesmo sendo leigo no assunto, na minha opinião, ele não sobreviveria ao golpe recebido na cabeça. Mas foi exatamente isso que os médicos pensaram. Na verdade, qualquer pessoa que seja atingida por radiação tem menos chances de viver um longo tempo. E os médicos disseram que o caso de Bukowski não seria diferente. Ele viveria no máximo 1 semana. Porém, as consequências foram bem diferentes das esperadas. Nos primeiros dias após o acidente, a pele da cabeça e da face de Bukowski começou a descascar. Os sintomas deixavam claro que o cientista tinha sido exposto à radiação. Além das queimaduras graves do lado de fora, o crânio e os tecidos cerebrais do pesquisador também foram afetados. Mas ele era mais forte do que imaginava. Bukowski sobreviveu à exposição da radiação, mesmo tendo uma série de problemas após o acidente. As sequelas deixadas pelo acidente incluem paralisia parcial e perda de audição no ouvido esquerdo. Ele também sofreu fadiga associada a tudo, desde pensar até se exercitar. Os danos na cabeça e no cérebro de Bukowski podem ser os culpados por trás dos problemas que ele enfrenta. Mas tudo isso não foi o suficiente para pará-lo. Mesmo sentindo muito cansaço ao fazer esforços intelectuais, ele conseguiu obter seu doutorado após este incidente e trabalhou como cientista por muitos anos. Em 1996, ele solicitou o status de deficiente para receber gratuitamente seu remédio para a epilepsia, mas o pedido foi recusado. Ele também tentou se disponibilizar para pesquisadores do Ocidente, mas não tinha dinheiro para sair de Protivino. Atualmente, os efeitos colaterais restantes complicam a vida de Bukowski. Ele sofre frequentemente de epilepsia, onde ele perde a consciência por alguns segundos. O outro problema que ainda o afeta são as convulsões, embora elas não tenham aparecido com tanta frequência. Para mim, o efeito colateral mais estranho foi o que aconteceu com o rosto dele. Atualmente, a parte da face atingida parece ter sido conservada. O lado direito do rosto de Bukowski envelheceu normalmente, com rugas e tudo mais. Já o lado direito parece o rosto de uma pessoa com cerca de 20 anos. Lembrando que atualmente Bukowski está com 77 anos de idade. A aparência do rosto do cientista é, literalmente, metade jovem e metade idoso. Isso aconteceu
porque o feixe de prótons causou danos nos nervos e fibras musculares, o que é quase equivalente a colocar botox. Resumindo, a vida de Bugorsky foi bem diferente do que os especialistas acharam que seria. Ele está vivíssimo, é casado, tem um filho e está livre do câncer. Mas não use o caso de Bugorsky como exemplo. Mesmo o simples contato com raio-x ou tomografias computadorizadas podem aumentar o risco de exposição a longo prazo. Essa radiação que encontramos no cotidiano aumenta o risco de termos mutação celular, trazendo o potencial de se transformar em câncer. Felizmente, no caso de Bugorsky, ele não sofreu a mutação celular porque as células cerebrais não se replicam. Esse foi o primeiro e único caso registrado onde uma pessoa foi atingida por um feixe de prótons de um acelerador de partículas. Na minha opinião, Bugorsky recebeu sim uma segunda chance para viver e aproveitou muito bem esta oportunidade. Por hoje, eu acho que é isso, caros amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau!